É, Caju. Quero esperar um pouquinho a galera entrar aí, Caju, pra gente poder te chamar, beleza? Salve, Iago, beleza? Salve, Aninha. Saudades, né? Deu tubarão, chama ele aí logo. Salve, Cadinho. O áudio, como é que tá o áudio aí pra vocês, galera, hoje? Dá um alô aí. De aço, então vira e mexe, juntos pedaços, faço mais cultura, mais moderna, pelo menos eu acho já, que nunca fica igual, sempre muda, às vezes mais cabeça. E aí, Caju? E aí, Ed, salve. Salve, beleza? Tá beleza. Dando pra ouvir aí, legal? Tá, eu tô tranquilo aqui, tô escutando legal. Não sei se a galera do outro lado tá escutando legal aí. Espero esperando alguém dar sinal aí. E aí, como é que tá as construções por aí? Trabalhando muito? Beleza, trabalhando mais do que antes da quarentena. Tá difícil marcar um dia contigo, né, senhor? Até um tempo aí que eu venho lutando aí pra conseguir essa conversa contigo. Tu só me enrola, rapaz. Tá Agora deu complicado, tá? certo, né? Graças a Deus. É, isso é verdade. Cara, bora esperar mais um pouco aí, que é Bora lá. 8h03. Esperar um tempinho mais aí pra ver se entra mais gente aí pra gente começar. Enquanto Beleza. isso, a gente vai conversando aleatoriamente, assim, nada sobre realmente os assuntos que a gente vai falar. Sim. Né? Mas aí tu tá trampando mesmo só nas atividades da UEMA ou É, construção da tô, casa mesmo aí? tô de tudo um pouco aqui. Tô fazendo umas produções aí novas aí do estúdio aqui. Tô começando a me organizar também para, assim que acaba essa quarentena, ter mais serviço para me tocar o meu serviço aqui mesmo do estúdio. Ah, massa. Salve, Ciano, salve, Bigode, tá aí na live. Aí, Luana. Esperar mais um pouquinho. Não rola. Smoke, nossa, esse cara aí é lenda. Esse cara aí é fera. Demais. Eliseu, meu mano, salve, salve Smoke. Smoke, Tacadinho tá aí na área aí também. Eu vou começar a compartilhar aqui para chamar mais galera, saca? Chamar o pessoal aqui pra gente poder bater esse papo legal aí. Tu consegue compartilhar por aí, Caju? Deixa eu ver aqui. Não sei se aparece, mas tem uma setinha aí que a gente coloca como compartilhar aí. Chamar um povo de fora aí pra. Salve Sakamoto, aí Sakamoto na área aí, ó. Ixi, salve Jonas!
Esse aí conhece, esse aí é É bom de nóis. fotografia, viu? Fael, salve Fael. É, mas isso é um pouco ruim a gente conseguir muita gente pra ver a live, mano, que tava reparando aqui que tem meio mundo de gente fazendo live, né, cara? É, E aí a gente acaba ficando, tipo, meio restrito, assim. Mas é isso, né? A gente tem que, pelo é menos, verdade. tentar. Meu irmão, esse negócio de ficar mexendo aqui pra olhar comentário é ruim, que tem hora que o celular, tu aperta e vai para outro lugar, mano, aí quase que sai. Oi, tia Helena, vê essa tia, tudo bom? Sérgio? Ah, Sérgio aí da cidade de Exu, aí no Pernambuco, aí, que salve, grande Sérgio. Esse aí também é brabão, velho. Mais alguns 2 minutinhos, cara. E som, Caju? Qual som que Não, você está escutando ultimamente aí? Aí, eu tô Railde entrou aí, salve, Railde. salve Rai, arigatou. Eu tô escutando, atualmente tô escutando a Miri, eu tô escutando umas coisas Ó, mais antigas aí também, The Fugees, Nice, com umas coisas aí internacionais também. pô, da hora. Vira e mexe, eu boto uma coisa diferente pra escutar, mano. Não tô direto em rap, não. Tô escutando muito o Marco Gabriel. Não sei se tu já sacou o som dele, mas o cara é bom. O cara daqui bom. Gregory, né? Gregory também é bem da hora. E aí varia, né? Pega muita gente do Nordeste e tal. Essa. Aí, se você pode perguntar, pode sim. Pode fazer as perguntas aí. Então, mora lá, Caju? Vamos lá. Então, Caju, primeiramente quero te agradecer, cara, por ter dado essa oportunidade de trocar essa ideia, certo? É uma Eu que coisa mais agradeço. de falar sobre você, mostrar seu trabalho, dizer quem tu é e contar um pouco dessa sua história mesmo, de quando tu começou a desenhar, quando você começou a fazer grafite e essa história, saca? E daí em diante a gente vai construindo algumas perguntas que mandaram uma pergunta no direct, né, para mim aqui fazer para você. Eu acho que tem alguém, a Railde falou aí que quer fazer uma pergunta. Então a gente vai vendo quem está fazendo pergunta e a gente vai conversando, beleza? Beleza, Então a beleza. palavra é toda sua, meu irmão. Na hora. Salve galera, boa noite aí para quem entrou. Eu agradeço o Ed aí pelo convite, já faz uns dias aí que ele me convida, mas não é que eu seja difícil não, Ed, é porque aí que o trampo não ajuda muito. Mas é isso aí, né? É um prazer estar aí compartilhando um pouco da ideia com a galera. E espero que seja uma conversa, né, legal, como a gente sempre tem, né? Troca de ideia boa, Sim, massa. saudável. E é o seguinte, cara, eu me interessei a desenhar por volta dos 10, 8 anos de idade por aí, né? Porque é até engraçado um pouco falar, né, de como eu comecei a desenhar, porque eu comecei a desenhar era um castigo que minha mãe me dava, né? Eu, por ser muito Nossa. imperativo, assim, quando eu era criança, eu não conseguia Sim, ficar em casa, parado, nem nada, e era a maneira dela me deixar em um canto, fazendo algo assim mais parado, era desenhar. Então eu comecei a desenhar a partir dali, eu acho. Acredito com 8 anos de idade por aí.
E de lá para cá eu comecei a ficar fissurado naquelas revistas Ultra Jovem. Não sei se a galera aí Sei qual lembra. é. Umas revistas Nossa, de Ultra mangá, Jovem é de anime. infância, né, cara? Então, eu comecei a desenhar aquilo ali, né? E de lá para cá eu passei por uma transição muito grande em relação a desenho, que foi procurar os mais diversos estilos, né, de desenho que eu pudesse agregar uma identidade legal. E eu lembro que na época eu costumava misturar muitos desenhos, fazer um mix, né, de desenhos. Por exemplo, na época Dragon Ball Z, eu pegava a cabeça lá do Goku com o corpo do Babidi e sempre fazia essas mutações, né, nos personagens. Eu achava Sim. bem interessante. Inclusive, há um tempo atrás, eu procurando nos arquivos, eu até encontrei que lá no final da revista tinha a colocação dos desenhistas que mandavam para a revista, né? Para ver se saía Certo. na contracapa, né? Tinha as colocações e algumas eu acabei saindo, mas por esse estilo um pouco mais de brincadeira, mais cômico, né? Sim. Então foi aí que tudo começou. Eu comecei a desenhar, né? Nessa pegada, eu acredito que muita gente começou a desenhar também, né? Incentivado por esses desenhos, por essa mania que tinha na época, né? De desenhar anime, né? E foi aí. Aí de lá pra cá eu fui passando por vários estilos de desenho. Desenhei realismo, desenhei cartoon, porque eu sempre encarei o desenho, Ed, como sempre encarei o desenho como estudo, né? Como É. estudo, com aquela ideia que a prática me pudesse trazer uma melhoria, né? No meu traço, no meu desenvolvimento. Então eu sempre fui de estar buscando o maior número de referências, de estilos de desenho. Eu acredito que a gente não pode Massa. também se acomodar, né, no estilo de desenho. Hoje as pessoas falam que eu, né, costumo desenhar rápido, né, pelo estilo de desenho, pelo traçado, mas é porque justamente por isso, eu acredito que deva ser por isso, por eu estar trabalhando, né, com essa diversidade, né, procurando um traço melhor. Beleza. Agora, e de lá para cá, também tu perguntou sobre o grafite, né? Como eu Grafite, comecei, isso. tu tem um pouco de culpa aí nessa brincadeira aí do grafite, Rapaz, eu porque eu, tenho culpa de nada, cara. porque apesar de não, de sempre ter gostado, acompanhado, né, o grafite Sim. pelas revistas, tem até umas relíquias aqui daquela Rap Brasil, revista que na época vendia muito. Então eu sempre acompanhei, né? Fazia umas pinturas em camisa, em caderno. E eu sempre fui muito ligado ao grafite, mas ainda não tinha recebido assim um incentivo, ainda não tinha despertado uma vontade de fato de ir para a rua, né? E de tanto postar rabisco, desenho na época eu não lembro se era Facebook já ou se era Orkut. Não sei quando E foi isso. 1900 e quando? não, isso daí não foi faz tanto tempo, até porque eu sou um rapaz novo. Uhum. Mas eu acredito que foi lá para. É ótimo. Eu não sou tão bom de data assim, mas no grafite mesmo eu comecei lá em 2013, se eu não me engano. Que foi quando tu fez um convite para mim colar num evento que vocês fizeram lá do Riscos e Rabiscos. Sim. E lá eu comecei ali foi a primeira vez que eu grafitei, na verdade, né? Foi engraçado demais. Acho que foi 2013 mesmo.
Foi Eu me lembro. 2013. Não, 2013? Foi 2013. A gente fez o. Eu organizei o Beco do Abraão em setembro. Aquele evento. Não, não foi nesse período. Eu acho que foi depois. Acho que foi 2014. Porque Foi, 2013 a né? gente fez o Beco do Abraão e eu acho que não rolou o risco de rabiscos. Eu vou tirar essa dúvida aqui e já te respondo. Mas pode continuar aí. Aí, beleza. Então, aí a partir daí eu comecei, né? Eu acredito que nessa hora a divulgação né, da internet, das redes sociais ajudou um pouco, né, a impulsionar e Sim, as pessoas a me motivarem a ir para a rua, a começar a pintar, né? No começo eu foi muito difícil assim a questão da adaptação, porque às vezes a pessoa acha que riscar papel é a mesma coisa de riscar uma parede, então escala. tem a diferença, né, da plataforma, do material que é usado, né, do spray. Então, tipo assim, da noção de espaço, tudo isso aí influencia né, no desenvolvimento do trabalho. Então, na época, eu tive certa dificuldade, apesar de saber, né, que antigamente, como vocês ontem mesmo citaram lá na live do Lamar, questão da dificuldade, né, de material, de eventos, de tudo isso. Então, para mim também teve a dificuldade, né? Muita gente pode até achar que para mim seria mais confortável por eu já desenhar e tudo. Lógico que é uma facilidade, mas não é tão fácil assim, né? É algo que requer um pouco não muito, né? Muita dedicação, muito empenho, né? De correr atrás do material, de começar a pintar, de conhecer a galera também. Na época eu era bem mais tímido, né, do que eu sou hoje. Eu era mais introvertido, era Sim. muito na minha. Então, tipo assim, a partir do momento que eu fui conhecendo a galera, né, as pessoas foram me enturmando e eu fiquei mais à vontade, né, para colar nos rolês, né, para trocar ideia com a galera. Então, tipo, agradeço muito a galera da minha crew mesmo, que logo no início ali me deram um voto de confiança, né? Eu comecei a participar Qual é o do nome da tua crew? Irmãos de Rua, IR Crew, Irmãos de Rua Crew. Então, tipo, galera lá, o Cadinho, o Gig, né, o Diego, a galera que estava na época lá somando, me deixou bastante à vontade para pintar, para aprender, né? Acredito que a gente tem que encarar também o grafite como um aprendizado contínuo, né? Acredito que isso daí que leva a gente ao crescimento né, da estética, do trabalho, fala assim, da estética do trabalho, de querer tá todo o tempo Sim. ali na rua, praticando, né? Desenvolvendo um trabalho legal, de qualidade. Então, de lá para cá, houve coisas que me chamaram muita atenção e que também me fez evoluir, né? Não só como artista, mas como pessoa mesmo, como cidadão, né? Como pessoa que faz parte aqui da sociedade, que quer ajudar o próximo, né? Eu vi muito isso também. É lógico que como todo movimento, todo que a gente participa, né? Tem suas intempéries lá, tem as suas dificuldades que a gente encontra. Tem pessoas que, assim como tem pessoas que ajudam, tem pessoas que não ajudam também, mas acredito que isso tudo faz parte, né? Tudo isso aí faz parte Verdade. do cotidiano, né? Do grafite, do movimento hip hop. Não digo isso só do grafite em si, mas né, todos os elementos, dos 4 elementos aí do hip hop. O BNK aí chegando atrasado, como sempre, né? Nos rolês. Salve. Ontem ele brigou comigo porque eu entrei online 4 minutos mais cedo.
Ele ficou brigando aí. Ele é assim, desse jeito aí. Deixa eu ver se alguém fez pergunta Pois aqui. é. Eu tô... Aí tem o Edmund aí, Beatriz, o Gus, Salve, Flávio aí, galera. que tava ontem aí, Tinta Preta, nós, Andréa. Mano, tem muita gente aí, ó. Todo mundo a fim de te escutar aí, ó. Pode Salve, continuar. galera. Tô Pois é, fuçando aqui então, pra ver se eu encontro. pode fazer essa pergunta, Ed, também que é. Então, tu falou da Creo, né? Você falou mais ou menos esse início que foi. Eu acho que foi, eu não sei se foi 2014 ou foi 2013. Mas eu me lembro que em 2013 a gente teve o Beco do Abraão, ele foi organizado em setembro. E esse evento do Riscos e Rabiscos, eu não sei se foi depois disso. Mas enfim, eu acho que seria isso 2013, 2014. Foi isso aí mesmo. Foi por aí. Mas me fala como é que é essa pegada do teu estilo de trabalho, Caju. A gente vê que ele tem um diferencial, saca? Né? Ele não tem muito eu vou colocar, eu acho que posso até colocar esse termo errado, né? Porque a gente vê que alguns personagens dentro do grafite, ele segue uma linha que a gente possa dizer que seria uma linha baseada no que a gente via dos grafites da década de 70 a 90, Sim, certo? sim. Alguns novos agora com um refinamento da técnica, né? Acaba trazendo essa diferença. E aí eu queria que tu me falasse um pouco desse teu estilo, se tiver algum trabalho teu aí perto aí que tu possa mostrar pro pessoal também, para poder a gente Sim, conversar sim, mais sobre isso. sim. Não, o meu, o meu trabalho do grafite, quando eu comecei a desenvolver, logo nos primeiros, né, os primeiros trampos, os primeiros grafites, Sim, eu procurei, né, trazer um pouco dessa linhagem que tu acabou de falar, do old school, né, do grafite mais sim, antigo e tal, né, dos personagens, dos b-boys e tudo. Mas eu também, devido a algumas pesquisas, né, e algumas referências que eu já tinha da ilustração em si, não do grafite, eu acabei tentando, né, incorporar alguns elementos mais, que eu digo assim, da flora, né, mais folha, flores e tudo. Então, tipo assim, como a galera até denomina aqui um trampo um pouco mais orgânico, né? Não sei se esse é o termo correto, não sei como é que a gente utiliza, mas procurei sim, trazer um pouco mais disso. Então, como na ilustração, né, que era o trabalho que eu já desenvolvia antes do ilustrador digital, né, de ilustração já que eu fazia, né, por hobby, por diversão, eu tinha muita linha, né, no trabalho, tinha muita linha, muita curva, né, tinha muitos detalhes. Então, tipo, foi uma dificuldade que eu encontrei logo de imediato, né, ao tentar passar para a parede. Então, o que acontece? Eu fui tentando simplificar, né? Fui tentando certo. fazer o trabalho inverso. Eu fui tentando tirar o maior número de linhas, né? Do trabalho que eu fazia já de ilustração, para poder compor um trabalho, utilizar um pouco mais de cores. Então, essa foi a grande dificuldade que eu tive, né? Para compor o meu trabalho. Acredito que ainda é um trabalho que tem evolução, né? De identidade, de característica, né? Da pessoa chegar e olhar no muro. Algumas pessoas já dizem, né? Que reconhecem o trabalho. Eu fico, né, feliz por isso, mas é algo que a gente busca, né? Eu acredito que Sim, todo grafiteiro busca, né? A pessoa passar ali na rua, olhar o trampo e falar, olha, foi fulano. Não pela assinatura em si, mas pela estética do trabalho, pelas cores, pela paleta, né? O traçado em si. Acredito que as cores, né? Eu acredito que eu já consegui um equilíbrio melhor, né? Um equilíbrio melhor na composição do meu trabalho. Eu acredito algumas conversas que eu já tive, né? Com as pessoas, né? Com os amigos aí, eu consegui identificar também, né, que houve uma evolução em relação à escolha das cores, né? E
também algo que me trouxe uma certa dificuldade, né, em compor meu trabalho era a questão de projetar o trabalho, né, de se planejar um pouco mais, né, antes de ir para o rolê, de saber o que eu ia fazer, não se decidir o que eu iria fazer só lá na hora né, de pintar, ou então pegar um desenho qualquer que esteja no sketchbook e mandar lá na parede, né? Então, às vezes, essa é a dificuldade, eu acredito que uma grande parte das pessoas, né, que começaram ali na minha época também, tiveram, né? Acredito que o pessoal que é um pouco mais antigo no movimento, eles já passaram por isso, né? E souberam reverter essa situação, né? Souberam, Sim. já conseguem encaixar o trabalho melhor ali o grafite melhor ali no rolê. Acho que é isso aí. A Raio te fez a pergunta seguinte, Caju, pelo tempo que você está no grafite, quais as mudanças que você percebe nos grafiteiros e grafiteiras atuais no Maranhão em relação às mudanças de estilo e etc? Difícil. É difícil, mas Raildes, eu disse pra tu maneirar aí, né? Mas não teve jeito. Teve que sair e voltar aí, viu? Mas vamos lá. Rapidinho, só dar um salve para uma galera que tá aí, que eu acho super importante, que é o Otton, Viviane, a Eza Grafite, que é lá do Acre, o Flávio, que tá sempre no... Salve, galera. Começou ontem, mas ele tá aí. Snake, que é daqui, né? Patrícia também. Salve, Snake. Tem o grande Pacato aí lá do Rio de Janeiro. Eu sou fã. Muito irmãozão. O John também, lá de Curitiba, e a Nega também do Rio de Janeiro aí, pessoas muito maravilhosas aí que estão. Galera, brigadão aí, valeu, viu? Valeu a força. Vamos lá, né? Voltou aí para responder aí, ó. Responder aí essa pergunta difícil aí da Raildes. Cara, eu acredito que... Deixa eu lembrar da pergunta. A pergunta foi grande, né? Então... Tá, do tempo que você está pintando... Peraí, deixa eu voltar aqui. Do tempo que você está pintando, qual é a mudança que você vê... Deixa eu pegar, eu estou tentando resumir, que eu também esqueci. A pergunta foi... Opa, passou. Opa. Meu irmão, esse negócio de passar dedo para cima e para baixo aqui, eu tenho medo de sair. Pelo tempo que você está no grafite, quais as mudanças que você percebe nos grafiteiros e grafiteiras atuais no Maranhão, em relação a mudanças de estilo e etc? Eu acredito que a questão da mudança de estilo, tanto da pessoa que começou, né, recentemente, ou das pessoas que já estão há um tempo já na caminhada, acredito que é questão mesmo da busca da identidade. Eu acredito que isso é natural, né, sair da zona de conforto, até porque... Sim. Hoje nós estamos hoje a gente vive a era digital, né? Então, tipo, tem muita informação, as pessoas às vezes se confundem, às vezes tem a questão da referência, né? Das pessoas que a gente acaba admirando o trabalho, quer trazer um pouco daquilo para o nosso, às vezes questão de se inspirar, né? Então, sim, eu acredito pela quantidade que a gente tem de informação, né, a velocidade também com que as informações chegam até nós, acredito que dificulta um pouco esse processo, né, de concretizar a identidade do trabalho. E acredito que é mais uma questão mesmo de prática e de conforto no trabalho que a pessoa está fazendo. Como eu falei logo no início, a questão de conseguir encontrar uma paleta de cor ou um personagem, um traçado, um estilo, né, seu, né, próprio, mas a gente sabe que tudo que a gente utiliza para compor o nosso trabalho é baseado em referências, né, em estudo, e cabe a nós, né, escolher qual é a maneira mais confortável da gente executar o trabalho.
em executar o trabalho. Assim, quando eu comecei a fazer uns trabalhos que tinha mais linhas, né, linhas finas e tudo, eu achava, assim, complicado eu sair de casa e fazer uma gambiarra ali, um pito, ou então questão mesmo do próprio treino, às vezes um dia sai legal, outro dia não, né? Então, questão do aperfeiçoamento, né, da técnica que a pessoa vai usar. Acredito que isso tudo vai interferir, né, na identidade do trabalho, né, no resultado final. Eu acredito que é muita questão mesmo de estudo, questão de estudo, a questão do empenho, né? O empenho tá buscando. Deixa eu ver aqui. E da questão também de aplicar, né? Acredito que no grafite, no geral, como a gente vê, a questão de saber que seu trabalho ele pode ser diversificado em outras plataformas. Lógico que a gente está falando de grafite, sim, mas saber também que nosso trabalho ele pode ser aplicado em outros objetos, outros produtos, né? Hoje a gente está passando pelo uma fase que, logicamente, eu já estou entrando até em outro assunto, mas é importante eu entrar para explicar isso um pouco melhor, né? O momento que a gente está passando de pandemia, de quarentena, logicamente a gente não pode sair para a rua para pintar, então é importante que as pessoas, né, saibam ou possam reproduzir a sua arte em outras plataformas, em outros produtos para vender, né, online e tal, para fazer sua venda e tudo. Então, até nisso, acredito que é importante a gente, né, tá buscando ou já ter uma identidade, né, no nosso trabalho. Então, acredito que isso ajuda muito, né? Isso ajuda bastante. Não sei se tu concorda da mesma linha de pensamento, de raciocínio, mas eu vejo isso como uma oportunidade também da gente se dedicar, né, de estar dentro de casa, de estar estudando cada vez mais. Às vezes eu penso, né, eu paro para pensar um pouco em relação a minha caminhada no grafite. Às vezes eu penso que eu poderia ter começado há um bom tempo atrás, né, tipo, antes mesmo de 2013, 2014, sei lá, mas eu acredito que a gente vai também do momento que a pessoa tá melhor, né, para pintar, tá se sentindo bem, né, para executar o trabalho, porque é uma questão de responsabilidade também. Eu acredito que grafite não é só o fato de você ir para a rua, né, fazer uma arte lá na parede, no muro, mas questão de assumir a sua responsabilidade, né, com a arte, né, e com as pessoas que vão admirar, né, o trabalho e tudo. Eu vejo muito isso. Espero aí ter respondido aí, Raildes. O BNK, eu não sei se é uma pergunta ou se ele quis colocar uma questão, né? Ele coloca assim: vejo mega dificuldades nessa questão, para onde vai o povo que já fez, mas os estudos prosseguem. Entendi muito bem o que ele quis dizer. Talvez seja que ele até colocou outro dia perguntando onde está essa galera que está fazendo grafite, né? Que não está estudando, alguma coisa assim do tipo. Como você acabou citando a questão de referências e tais, quem são suas referências? No grafite, na ilustração? Questão essa, vai lá, depois. A questão de referência, para mim, tipo assim, tanto no grafite quanto na ilustração, é até um pouco contraditório, mas eu acredito que algumas pessoas vão me entender, né, quando eu cito isso. Que eu não busco referências, né, onde os estilos se aproximam do meu, né, mas referência que eu digo mais em questão de a gente conseguir se inspirar no trabalho, né, na dedicação que o artista tem para executar, né, para fazer uma coisa legal, para fazer um trabalho de qualidade.
tem muitas pessoas que eu admiro o trabalho, que eu tenho como referência, que não são tão conhecidos, né? Às vezes a gente fala assim, fulano de tal não é tão conhecido quanto precisa ser, né? Não recebe o conhecimento necessário. Eu não vejo assim, eu vejo, Sim. tipo assim, artistas, né, que merecem o reconhecimento verdadeiro de quem, né, admira o seu trabalho, né? Não de, né, por mera questão de seguidores ou likes, né? Eu vejo muito mais a questão de você olhar o trabalho ali, né, se identificar e saber que aquele ali foi um trabalho que houve todo um estudo, uma pesquisa que lhe traga algum tipo de satisfação. Então, tipo assim, tem alguns nomes que eu vou citar, né? São estilos bem diferentes, mas, por exemplo, eu me inspiro muito no trabalho das pessoas. Uma é a Laura Zumbi, que é uma artista de aquarela. Não sei se você já sacou o trampo dela, ela tem o cabelo pintado de azul. Ela tem um cabelo pintado de azul, ela faz umas aquarelas assim, com uma temática bem... com uma temática muito de protesto, né? Uma levada um pouco mais política e tudo. Mas vou pesquisar depois. E outro cara também que eu admiro muito no ramo da ilustração é o Bragato Ilustra. Bragato Ilustra, que ele é um cara que é um trampo um pouco mais levado para fantasia, né? Pro mundo onírico, né? Como as pessoas falam, mundo de fantasia. Fantasia, sim. Então eu acho muito legal, tipo assim, são coisas que eu trago para o meu trabalho, às vezes é um trabalho abstrato, surreal, e eu acredito que é o que eu mais gosto assim, na arte, é o fato de me fazer pensar, né? Me fazer pensar em como o que trouxe ele a fazer aquele tipo de trabalho, o que trouxe ele a abordar determinada temática, né? Então tem aí a Laura Zumbi, o Bragato Ilustra, tem um Max Mota, né? Não sei se tu saca, um mano lá de Recife, que é tatuador, grafite. Tem o Max Mota, tem um que eu tenho acompanhado recentemente, mas eu gosto muito do trabalho, é o James Dean, o James Dean. E se contar, a galera também, né? A galera daqui, né? Da cidade, aqui do estado, daqui de São Luís, né? Que praticamente todos eu gosto de uma maneira, né, singular, né? De retratar o trabalho, né? De expor suas ideias ali na parede. Cada um com sua... Como a Raildes perguntou ainda agora, e em relação à identidade, eu acredito que é muito forte isso aqui, né? Aqui na cidade, a galera está em busca, né, de melhorar, de fazer algo diferente, né? Algo que tenha uma linha de raciocínio interessante, né? Tem a galera daqui que eu gosto muito também. Tem o Ink, né? Que eu acho muito, muito legal o trabalho. Caras que eu já acompanho já de um tempo já, e eu sempre tive assim como referência também, né? Toda essa galera aí. Poderia citar, né? Todos daqui. Eu sempre gostei muito do trabalho da galera daqui. Às vezes citar nome é meio estranho, porque a gente acaba esquecendo, né? E parece que esquecendo, esqueci de falar o nome de fulano, de ciclano, aí verdade, então a gente parar por aqui. Verdade. Mas é isso aí mesmo. Então, cara, tem muita gente te elogiando aí, dizendo que você é seu fã, que é um cara super sangue bom aí. Agradecer a galera toda, esse salve. A todos aí, alguns eu esqueci de... Acho que a segunda geração do grafite no Maranhão aí, Jonas Pires, que tá aí como Jonas da Hora Filmes. Ele é eu conheço esse cara. Relíquia. Esse cara ele é relíquia mesmo.
tá zangado aí, eu vou mandar um salve para ele e falar que ele também é referência aí para nós. Valeu aí, Mas, Ju, BNK. depois tu pode disponibilizar essas referências nos teus stories, aí me marca que eu coloco Sim, sim. no meu também, Beleza. aí a galera acaba acompanhando. Certo? Aí eu posso também deixar, quando eu for salvar a live, eu posso colocar lá depois que editar, eu Não, te tranquilo. coloco essas Beleza. referências. Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta polêmica, sabe? Que foi feita pela Beatriz, ela mandou pelo direct que eu tinha colocado lá nos stories, né? Que ela fala assim, sabemos que o grafite surgiu na década de 70 em um bairro pobre dos Estados Unidos, né? E até hoje é marginalizado. Diante desse contexto, quais as barreiras que você enfrenta sendo um grafiteiro negro? Essa pergunta aí realmente é polêmica, Barril, né? como o povo da Bahia fala, é barril. Pois é. Acredito que a questão, né, de ser um grafiteiro negro ou qualquer outra vertente, né, do hip hop, você sendo DJ, grafiteiro ou né, MC, né, um dançarino aí de break e tal, você vai enfrentar isso, né? Vai ser algo que não tem como você fugir, você vai estar sempre exposto, né? Até porque é algo onde você vai estar demonstrando, né, a sua arte, o seu valor, né? Você vai estar querendo mostrar o seu valor diante da sua arte, né? Do que você está desenvolvendo. Então, eu acredito que o fato de ser negro, e como eu encaro isso, eu acredito que eu trago muito para a questão da questão de se impor, né? De se colocar realmente, de assumir, né, o fato de você ser negro, né, de você lutar pelo ideal, né? Eu acho muito, apesar de não ser a minha linha de trabalho, de exposição do grafite, mas eu admiro muito as pessoas que fazem um grafite de protesto, que trazem os elementos da cultura negra, né, pro trabalho, né, para reforçar a identidade, né, para reforçar a sua causa, né, o que você está defendendo, né. Eu vejo muito a questão do Ronald, né, eu acredito que ele está aí na live aí. É o Ronald que retrata, né, que retrata o trabalho aí do negro, né, da negra. Então, eu acho interessante, eu acho que a gente tem que utilizar desses meios, né, para se colocar, né, para se impor, né, para ficar cada dia, para se tornar cada dia mais forte diante de uma sociedade que é racista, né, que é preconceituosa, né, independente do tipo, né, de preconceito, mas acredito que a gente tem que se impor, né? A gente tem que mostrar para o que veio, né? Assim como no rap, a gente tem as letras que retratam a situação do povo negro, né? Que mostra, né, tudo que a gente tem sofrido e sofre, né, no dia a dia, a realidade do povo negro. Acredito que a gente também pode, né? E é nosso dever como grafiteiro, né? Que é do movimento, que faz parte do movimento hip hop e que é uma ferramenta, né, tanto de inclusão, né, de inclusão, quanto de uma ferramenta de divulgação, né, uma ferramenta de divulgação. Então, a gente tem que usar isso para fortalecer, né, para fortalecer a ideia, e essa é a melhor maneira da gente combater. Eu trago muito nos meus trabalhos, quem acompanha, né, a figura feminina, né? Às vezes as pessoas perguntam por que eu trabalho tanto a figura feminina, quando eu trabalho muito também a questão do rosto negro e tudo, justamente para isso, porque a gente tem que ter representatividade, né, no que a gente faz. A Thaís Garcia aí também é uma, né, que tá falando. Admiro muito o trabalho dela, salve aí, né, Thaís? É bom, viu? Trabalho muito bom, né? No ponto tem muita representação. Aqui, mas já falou.
É muita representatividade aí, parabéns pelo trabalho. Então, é isso, eu encaro dessa forma. Eu nunca. É lógico que a gente passa por alguns constrangimentos, né, na rua quando está pintando, coisas que a gente acostumado a lidar, né? A gente acostumado a lidar. Questão de ser marginalizado, né? Eu acho que só que a gente só não pode achar isso comum, saca? Eu acho que tá. Acho Isso. que. Vou me intrometer um pouco, mas eu acho que a gente tem que parar de achar isso comum, de pegar baculejo, de ser chamado de sei lá o que na rua, de vagabundo. A gente tem que começar a pensar outras histórias, né? E começar a rebater isso, nem que seja no texto que você faz para publicar o grafite que você fez no dia que sofreu isso. Né? Então eu penso muito dessa forma agora, né? Tipo, se sofreu, você vai lá. Se não deu para fazer um grafite, escreve um texto lá para ser colocado junto com a foto do rolê e pronto, sabe? Eu acho que a gente tem que Sim, começar sim. a se movimentar de outras formas também. Eu acho que é isso, Pedro. É isso Deixa eu aí. fazer uma pergunta para ti. Deixa eu só ler logo que o Snake falou aqui. Sim. O Snake falou aqui, Caju, sabemos que a quantidade de informações de grafite é algo muito bom para o movimento, mas isso também não gera também uma certa acomodação à originalidade de trabalhos dentro do movimento? E aí? Agora deixa eu processar um pouquinho, sabemos que a quantidade de informação de grafite é. E vem outro pulado aí também para tu responder, viu? Sim, sim. Não, eu acho que eu entendi a questionamento aí do Snake, né? Em relação à Sim, quantidade, né? Quantidade de grafite, né? Ser bom, né? Mas ao mesmo tempo gerar uma acomodação, né? Gerar uma acomodação. Eu acredito assim, que a acomodação ela vai existir, né? A partir do momento que a gente para em relação à busca que a gente tem, entendeu? Acredito muito isso assim, a questão de se reciclar. Quando eu espero que as pessoas não tenham me interpretado mal, mas quando eu falei a questão da busca da identidade, não é que a gente vai se tornar refém de um estilo, né? Eu falei mais a questão de você buscar algo que as pessoas consigam identificar que é seu, entendeu? Que é seu. E acredito também que ser original não significa que você deva ser acomodado, entendeu? Ser original também não significa que você não possa mudar, que você não possa diversificar o seu trabalho. Então, é mais uma questão de se sentir bem, né, com o que tá fazendo, uma questão de satisfação, né? Eu não digo só uma satisfação pessoal também. Acredito que o nosso trabalho tem que refletir não não apenas no que as pessoas pensam ou deixam de pensar do seu trabalho, né? Mas também acredito que deve haver um equilíbrio entre você fazer algo bom para você e bom para as pessoas, né? Antes eu tinha quando eu era mais novo, eu tinha um pensamento um pouco radical em relação a isso, né? Minha cabeça foi mudando, né, conforme o tempo. Eu tinha um pensamento muito radical quando se falava disso. Eu sempre achava, ao ponto de achar que o que eu estava fazendo, se satisfazesse, né, a minha ideologia, tudo bem, né? Ao ponto de não se importar muito com a opinião dos outros, mas acredito que isso deve ser levado em consideração, né? A gente vive, a gente não pode negar que a gente vive num mundo de promoção, né, onde as coisas acabam sendo vendáveis, né? As coisas acabam sendo um produto, acabam se transformando num produto. Então eu vejo muito assim também. Espero entendi. ter tirado a dúvida aí do Snake. Ele vai responder aí. Ele vai responder aí. A Glauciane, ela fez uma pergunta muito interessante, que é como você enxerga os integrantes do hip hop no mercado de trabalho e muito
muitos hoje formados, criando novas oportunidades. Questão da formação, né? Então, eu vejo o seguinte, é questão de você, né, se formar, se qualificar. Eu acredito que isso é natural quando você quer buscar, né, algo melhor. Tem gente que tem vive uma realidade um pouco diferente, né? Eu não posso estar comparando, às vezes, a minha realidade com a realidade de outras pessoas, né? Tem gente que já nasceu ali com hip hop, batendo na sua porta, entendeu? Tipo assim, com influências de um pai, uma mãe, ou de um vizinho que curta um rap, que faça um grafite, que dance, né? Mas, Que curta um break e tudo. Mas eu vejo muito assim, se a gente a gente sente a necessidade de se qualificar, né, de se formar, né, e de estar dentro do hip hop, se for para somar, né, se for para ajudar o movimento a expandir, é muito importante, né? Eu lembro do que foi dito ontem na live do Lamartine, quando ele falou, né, ele fez questão de ressaltar, né, a questão do estudo, da qualificação, porque essa questão eu sei, né, e eu acho muito importante também, mas acho que essa questão até um pouco polêmico que eu falo, essa questão da pessoa se denominar, né, autodidata ou que eu aprendi sozinha, é um pouco, né, eu acredito que, assim, que a gente tem que reconhecer o nosso esforço, né, em aprender sozinho, lógico, mas também a gente tem que reconhecer que a gente aprende por meio de algo e de alguém também, entendeu? A partir do momento que a gente fala que a gente aprender sozinho, a gente descarta várias possibilidades, né? Tipo, se você olhou um vídeo no YouTube, ou se você tem a referência de alguém ali, acredito que a gente deve considerar que a gente aprendeu através daquilo, entendeu? O esforço foi nosso, lógico, foi de buscar, né, de se interessar em ir atrás do assunto, mas sempre tem um meio, né, para buscar informação. E a questão da formação... Você acha errado você, como grafiteiro, ganhar dinheiro com grafite? Porque eu acho que a pergunta dela vai mais ou menos por esse lado, sabe? Porque, tipo, você é formado em um curso, né? Sei lá, não vou dizer qual curso. E aí você é sempre chamado para fazer trabalhos que a gente chama de trabalhos comerciais. Tu acha isso errado? Não, cara, eu não acho errado, né? Eu acho que isso daí é um assunto que ele já se volta um pouco, né? Até para a questão mais política, né? Do assunto, né? Do movimento, né? Quando as pessoas levantam a questão do questionamento, eu devo ou não devo ganhar dinheiro, né? Com grafite, qualquer outra coisa. Acredito que é o seguinte, dependendo da realidade que a pessoa se encontra, se você está fazendo aquilo para se manter, né, para ter um sustento, né, para ter uma vida, né, confortável, eu acredito que não há problema nenhum, entendeu? Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ter um estudo, né, de ingressar em uma faculdade, em uma universidade. Outras pessoas não tiveram a mesma oportunidade, né? Outras pessoas tiveram que ralar desde cedo, né? E para fazer os seus corre, colocar comida na mesa, né? Às vezes tem a questão do sustento da família. Então, eu acredito que a gente não pode, esse é um tipo de pensamento, às vezes até um pouco egoísta, entendeu? Em relação à realidade, né, que as pessoas estão vivendo. Então, eu vejo muito por esse lado. Eu acredito que a gente tem mesmo que ganhar dinheiro, a gente tem que ser algo que nos satisfaz, né, que nos deixa... se é um dinheiro digno, né, a gente também tem que trazer para o lado da dignidade. Se é um dinheiro digno, que faça, amigo, né?
Eu acho isso daí importante a gente ter um tipo de pensamento um pouco mais flexível. A partir do momento que a gente radicaliza muito, né, não tem equilíbrio, né, no pensamento, na Uhum. fala, a gente acaba, às vezes, é, fazendo o mais do mesmo, ou então cometendo o erro que disse que não ia cometer. Já vi muita gente, né, falando assim, isso é errado, eu sou contra isso ou aquilo, aí mais adiante comete o mesmo erro que ele falava Mesmo, que não iria cometer. Então eu vejo isso é muito verdade. por esse lado, né? Caju, a gente tem mais ou menos 4 minutos para encerrar a live pela questão do tempo que o Instagram dá. Tem Sim, sim. problema a gente voltar depois, não, né? Não, Voltar com não, tem mais não. 20 minutos de conversa. Não tá fazendo nada, né? Tá de boa. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Emicida já dizia, eu odeio vender algo que é tão meu, mas quando alguém vai ganhar no Instagram, espero que essa porra seja eu. Tá muito rap esse rapaz. Material bem caro. Então, vou fazer assim, Caju. Eu vou encerrar aqui e aí a gente volta para mais uns 20 minutos de conversa. Beleza, tamo aí. Beleza? Galera, Beleza. tem como vocês ficar aí esperando aí rapidinho, coisa de 5 minutinhos. Deixa eu remover ele aqui.